Glórias a Deus, maravilhoso é Jesus. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. E você que está aí nos acompanhando com a sua lição, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E você que não está com a sua lição e está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. E nós vamos ler versículo 21 ao 33. E depois nós vamos, Efésios 6, 1 a 4. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos a Tua palavra. Dá-nos a direção, ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, hoje, lição de número 12 do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical, data de 21 de junho de 2020,
nós vamos estar falando sobre a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família. No nosso texto áureo, nós temos o que está em Efésios 5:31, que diz assim: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isso é, a instituição da família para glória do nome dele. Note, já aqui nessa verdade prática, três grandes importâncias que nós temos e vamos já falar um pouco sobre elas. Nós temos um objetivo geral da nossa lição, e o objetivo geral dessa lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E temos os objetivos específicos da lição. O primeiro é refletir sobre a conduta bíblica prescrita ao marido. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E em terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Então note que nós vamos estar estudando exatamente sobre essa questão da família. E, queridos irmãos, já introduzindo aqui a nossa lição, e acho muito importante a expressão que está inserida na nossa verdade prática. Na nossa verdade prática, nós temos três coisas interessantes a observar relacionada ao casamento, relacionada a essa instituição divina que é o casamento. Primeiro, diz a lição que ele é monogâmico. Isso quer dizer, fala da forma de relacionamento em que o indivíduo tem apenas um parceiro. Depois, fala que é heterossexual, e você sabe que é isso. Heterossexual refere-se a uma pessoa que tem a atração pelo sexo oposto. E em terceiro lugar diz que ele é indissolúvel. Ele não pode se dissolver, não pode se acabar, né? É até que a morte os separe. Então preste atenção, porque eu vou repetir. Segundo a nossa lição, o casamento que glorifica a Deus, o casamento que é para a glória de Deus, o relacionamento que é para a glória de Deus, ele é aquele relacionamento onde nós só temos um parceiro, aonde o homem só tem uma esposa, aonde a esposa só tem um marido, e ele também é heterossexual, tá certo? Ele é formado por sexo oposto, um homem e uma mulher e um homem. E a terceira observação que eu repito, ele é insolúvel, tá bom? Tem pessoas por aí que acabam um relacionamento como muda de roupa, né? E esse não é um relacionamento, não é um casamento que glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Então aqui na nossa introdução, nós vimos que o relacionamento em família está incluso. O relacionamento em família ele está incluso no projeto divino. Diz assim, na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino. É uma coisa criada por Deus, foi o Senhor que criou.
esse relacionamento. E uma outra observação é que todos os membros da família, eles são iguais no modelo divino, porém, os seus papéis são diferentes. E aqui nessa lição de hoje você vai poder observar que nós temos aqui algumas atribuições para o esposo, algumas atribuições para a esposa, a minha esposa vai falar sobre elas, e algumas observações para os filhos, a minha filha vai falar um pouco também sobre esse assunto, tá bom? Cada um tem o seu papel dentro do relacionamento. E eu costumo falar, quando na oportunidade de dar um estudo para casais ou alguma coisa parecida, que a vitória dentro do relacionamento, a bênção dentro do relacionamento, a prosperidade dentro do relacionamento, está voltada exatamente a isso. A cada um cumprir com o seu papel. A cada um fazer a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, se cada um cumprir com o seu papel, que é estabelecido já pelo Senhor na Bíblia Sagrada, vai dar tudo certo. Não vai haver nenhum tipo de problema. Então, nós vamos aqui abordar nessa lição exatamente essas funções. E eu quero iniciar falando aqui, tá? Primeiro tópico da nossa lição fala sobre a conduta do crente como marido. Deixa eu abrir aqui um parênteses e dizer para você uma coisa. Nós estamos aqui no celular, porque nós estamos gravando uma live, e é impossível gravar uma live sem a gente acompanhar, né, as pessoas que estão participando. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça aí a sua pergunta, tá bom? E nós estamos aqui sempre acompanhando as pessoas e os seus comentários. Curta e compartilhe. Primeiro tópico da nossa lição, tá? Tópico de número 1, a conduta do crente como marido. Então nós vamos ver aqui exatamente o papel do marido. Como o primeiro subtópico diz que o papel do marido como líder da família. Não precisa falar que quando o Senhor instituiu o relacionamento, né, o casamento, ele deixou aqui o homem como o líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo. Está lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Diz assim, ó: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão. Cristo é a cabeça do varão. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. Então observe o que diz o texto de 1 Coríntios 11, 3. Olha essa regra bíblica. Vamos lá. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça do homem. E o homem é a cabeça da mulher. Então está muito bem explicado, né? A relação dentro do lar, ela é explicada nessa frase de Efésios 5, 23. Que diz assim, eu sei que você está acompanhando com a sua lição ou com a sua Bíblia. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Aqui então, nós encontramos o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isso é, o marido deve liderar a sua casa. Agora, observe que ele deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando a igreja o quê? O que é que Cristo visa a igreja? O bem-estar da igreja, a alegria da igreja, a felicidade da igreja. Então é assim que o marido, ele deve liderar a sua esposa. O homem, ele no seu papel como cabeça, ele não pode ser omisso, né? Tem muitos homens por aí que dizem que são cabeça, dizem que são líder, mas na verdade são omissos à sua responsabilidade de líder, à sua responsabilidade de liderança dentro do seu lar, dentro da sua casa. Então ele não pode ser omisso às suas funções de líder.
Você como pai de família, você como chefe aí no lar, você como líder na sua casa, você não pode se negar ou deixar de cumprir com o seu papel de líder. Se você cumprir com o seu papel, como eu disse no início, na introdução, né? Provavelmente, com certeza, a sua esposa vai cumprir com o papel dela, seus filhos vão cumprir com o papel deles, e o seu lar será uma verdadeira bênção de Deus. Deus, ele dá autoridade ao homem como cabeça e líder. E com a autoridade que ele dá, com essa autoridade de ser o cabeça, de ser o líder dentro da família, ele também entrega para o homem responsabilidades dentro do lar. É o provedor, né? Ele precisa ser uma pessoa equilibrada. Cristo, ele foi o cabeça. Ele é o cabeça da igreja e com isso ele cuida da igreja. Ele zela pela igreja, ele providencia as necessidades da igreja. Ele defende a igreja. Cristo é sacerdote na igreja e também profeta da igreja. Então observe bem isso, tá bom? Por que ele é sacerdote? Ele é sacerdote porque o trabalho do sacerdote é reunir aqui as coisas, é reunir as necessidades, é organizar as coisas aqui e levar para o Senhor. Esse é o papel do sacerdote. E o profeta é aquele que recebe do Senhor, note que é diferente, ele recebe do Senhor e traz para dentro da sua casa. Então o homem precisa também exercer esse papel de sacerdote e de profeta dentro do seu lar. Ele precisa ser aquela pessoa que ele põe a sua família nos pés do Senhor em oração. Ele precisa ser aquela pessoa que intercede a Cristo pelo bem-estar da sua família. Com isso ele está exercendo o sacerdócio dentro do seu lar, dentro da sua casa. Mas ele também precisa ter o cuidado de ser profeta dentro da sua casa também. Tá certo? A Bíblia diz que o profeta na sua casa tem menos honra, né? Mas ele precisa ser o profeta. Ele precisa ser aquela pessoa que também recebe de Deus e transmite para a sua família. E lá no final da lição nós vamos ver um pouco mais a respeito disso aí. Na igreja, às vezes aqui fazendo observação aqui, Maneide, Isabel, na igreja às vezes não é diferente. As pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, as pessoas recebem um cargo, mas não querem o compromisso do cargo. A família é a mesma coisa. As pessoas criam a família, estabelecem a família, mas não querem, por exemplo, no caso que eu estou falando aqui, exatamente dos pais, do esposo, não quer exercer a função de pai, de esposo, de líder, de sacerdote dentro do seu lar. Então saiba que existe responsabilidades para você que é esposo dentro da sua casa. E você precisa honrar com as suas responsabilidades. Você precisa fazer acontecer as suas responsabilidades. Você precisa cumprir com as suas responsabilidades. E assim a sua família, o seu lar vai ser uma verdadeira bênção de Deus. As pessoas querem a função, querem o cargo, mas não querem a responsabilidade do cargo, da função, o compromisso, né? Tem muita gente por aí que eu já ouvi várias vezes, acredito que você tenha ouvido também várias vezes, expressão de pessoas que eu já ouvi várias vezes. Minha esposa fica me cobrando isso e aquilo, né? Quando eu casei, ela já sabia que eu era assim. Não, era, mas você não pode ser mais, você tem que mudar. Você precisa mudar. Você não pode ser a mesma coisa, né? Você tem que mudar, porque agora você é outra pessoa. Você não tem uma vida de solteiro, você tem uma vida de casado. Você é um líder de uma família. Eu sempre costumo falar que, para nós que já somos evangélicos, eu sei que tem pessoas que não são evangélicas me ouvindo nesse momento, mas para nós
evangélicos, crentes, cristãos, né? A nossa primeira congregação que a gente assume, o nosso primeiro campo missionário que a gente assume é o nosso lar, é a nossa casa, é a nossa família. Diga-se de passagem, não é fácil assumir esse campo. Diga-se de passagem, não é muito fácil assumir essa responsabilidade. Cuidar de uma família não é fácil, é difícil. Porém, honroso e uma obrigação do esposo. Segundo os padrões bíblicos, eu falo aqui dos padrões bíblicos, tá bom? Então você precisa mudar, você não pode viver aquela vida de passeio, disso e aquilo, de joguinho, de não sei o quê. Já que você tem uma família para cuidar, você precisa mudar de vida, amadurecer um pouco mais e cuidar do seu lar, e cuidar da sua casa, e assumir com as suas responsabilidades. Eu fiz uma observação aqui, eu quero citar essa observação de Josué. Josué 24:15. Um texto muito citado, principalmente quando se fala, Isabel, de família. Que diz assim, Josué, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos diga aí, ao Senhor. Note aqui uma observação interessante aqui. Josué diz assim, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não falou assim, porém eu vou servir ao Senhor, mas aí, vai lá conversar com a minha esposa para ver o que ela acha, vai lá conversar com meu filho para ver o que eles acham. Josué tinha um controle aqui do lado dele. Josué tinha aqui o domínio que no bom sentido da palavra, com certeza no bom sentido da palavra, Josué era respeitado dentro da sua família, ao ponto da família dar a ele autoridade para ele decidir o que fazer, em nome deles. Aí ele diz, olha, eu quero dizer para vocês que eu e a minha casa, qual é a casa dele? Qual é a tua casa? Tua casa é a tua família, é a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos. Josué, ele tinha esse poder de sacerdote, de profeta dentro da família, e a família entendia essa autoridade dele, e respeitava a autoridade dele. Por isso que ele se expressa dessa forma, ele diz, olha, vocês podem decidir o que vocês quiserem para a vida de vocês, mas eu e a minha casa, isso aqui é o reflexo de uma casa equilibrada, espiritualmente, com certeza, emocionalmente. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Eu e a minha esposa, eu e meus filhos, nós vamos estar na presença do Senhor. Amém? Segundo subtópico da nossa lição, que fala sobre a conduta do crente como marido. O segundo subtópico fala o seguinte: o amor como elemento primordial. O amor como elemento primordial. Segundo tópico. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Não é fácil não, a obrigação do marido. Efésios 5:25 diz, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que ele fez? Se entregou por ela. O nível de amor. A dificuldade aqui, diz aqui a nossa lição, a dificuldade enfrentada pelos maridos é que o amor de Cristo para com a igreja foi incondicional. Um amor altruísta. É um amor que não espera nenhum tipo de retribuição.
Mas mesmo assim ele amou. Um amor imensurável ao ponto de Cristo morrer. Olha o que foi que aconteceu. Cristo morreu pela igreja. E ele diz a nós, fala a nós marido, que nós devemos amar nossas esposas do mesmo jeito que ele amou, se for possível, morrer por elas. Por ela. Morrer pela esposa. É o padrão bíblico. A igreja, ela foi atraída para Cristo por meio do amor, do perdão. Não foi de imposição e autoridade. Ou autoritária, não foi. João 15, 12 e 13 diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. No caso, pela sua esposa. Da mesma maneira, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor e não do autoritarismo. Você não precisa ser aquele valentão para as pessoas lhe obedecer dentro da sua casa. Você não precisa chutar as portas para as pessoas, para a sua mulher lhe obedecer, não precisa falar alto, não precisa de nada disso, você só precisa amar. Se você amar, e se ela se sentir amada, automaticamente vai acontecer a parte dela, que eu não vou falar. Neide vai falar daqui a pouco. Ela fará a parte dela automaticamente, se ela for assim amada. Os que falham nesse quesito, no caso do amor, estão por desobediência aos preceitos bíblicos, e por estar em falta, até mesmo as suas orações, diz a lição, estão impedidas diante de Deus, ou serão impedidas diante de Deus. 1 Pedro 3,7. Igualmente vós, maridos, diz o texto, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então o papel do marido é esse. Ele deve ser o líder, ele deve amar a sua esposa. E estar na presença de Cristo é fundamental, porque o marido depende dessa graça divina para desempenhar bem o seu papel familiar. Então exerça com sabedoria a liderança que você tem no seu lar, marido, e cumpra com essa primeira parte, e a mais importante, que é amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Terceiro e último tópico sobre o marido. Terceiro e último tópico sobre o marido diz assim. Tem alguém falando alguma coisa aí? Tem? Falando alguma coisa? Não, né? Então, nós vamos aqui para terceiro e último subtópico desse primeiro tópico, que fala sobre o esposo. Diz assim, ó, o cuidado do marido à esposa. E aqui fala do cuidado. Tem que amar, mas tem que cuidar, né? Tem que ser líder, tem que amar e tem que cuidar da esposa. E no texto áureo da lição, nós temos a seguinte expressão no texto áureo da lição, ó. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Serão dois numa carne. A escritura, ela enfatiza aqui, nesse texto áureo, que a esposa, ela é parte do marido. Em Efésios 5:28, a parte B, diz assim, ó, quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Deu para entender? Toda pessoa, ela mentalmente saudável, toda pessoa mentalmente equilibrada, consciente, ela cuida do seu corpo,
E nós entendemos aqui que a mulher e o homem é um corpo só. E nós entendemos aqui, segundo Efésios 28, 5:28, que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Ama ao seu próprio corpo, porque os dois são um só. E eu, como eu sou uma pessoa saudável mentalmente, eu não vou fazer mal a mim mesmo. Então, isso significa que o marido ele precisa dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ou seja, o seu próprio corpo. Uma pessoa mentalmente saudável, ela não maltrata o seu corpo, ou maltrata. Se fere, se rasga, se tranquila, se mentalmente tranquila. Não estou nada não, você quer simples. Não, não é não. Deve ter no mínimo algum distúrbio, algum desequilíbrio mental naquele momento. Deve estar passando por algum problema na mente. Porque uma pessoa consciente não faz isso. Não maltrata o seu próprio, não fere o seu próprio corpo, não fere a si mesmo, não menospreza a si mesmo, de forma alguma. E é dessa forma que devemos então cuidar da nossa esposa, como se estivéssemos cuidando de nós mesmos. Essa ação de cuidar aqui, ela não se limita também apenas, irmãos, à provisão materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração, à honra, dentre outras. Por que está isso na lição e por que eu cito isso para você aqui? Sabe aquela história de que o marido ele não está dando conta das suas funções, ele está negligente na sua liderança, ele está falho no seu amor, enfim, gera-se um problema dentro da família, gera-se um problema dentro do lar, e aí, de repente, a esposa decide, sei lá, deixar, ou fala alguma coisa, vem esse conflito no lar, e aí ele pergunta para a esposa o que está faltando, né? Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, nos aconselhamentos, às vezes a gente ouve isso. Mas não está te faltando nada. Tem dinheiro aí, todo final do mês eu te dou o dinheiro, compra lá a tua roupa, tal. Só, queridos irmãos, que não é só isso. O papel do marido não é só esse. Está te faltando alguma coisa? Não é só isso. A despensa está cheia, vai lá ver. Geladeira está lotada. Brutos. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas no relacionamento conjugal que elas são muito mais importantes do que isso. O afeto, a consideração, o respeito e a honra são muito mais importantes do que estas coisas. Às vezes, a esposa ela está toda enfeitada, roupa da moda, toda bonitinha, mas ela não é amada, mas ela não é respeitada, mas ela não recebe carinho, não tem afeto no relacionamento. E o que sustenta, e é isso que sustenta de verdade o relacionamento. Então você precisa cuidar da sua esposa, mas não só nesse aspecto de sustentar ela. De chegar no final do mês, dar um dinheiro para ela, de fazer uma feira, botar dentro de casa e dizer, tá aí, dispensa está cheia aí, agora eu vou ali pescar com os meus colegas, vou ali para o futebol, vou ali para... Não quero reclamação, não é assim que funciona o relacionamento. Se você não é capaz de praticar essas questões de afeto, de respeito, de honra, de dar carinho e outras coisas mais, você não tem condição de ser o líder do lar. Bem, e essa demonstração ela tem que ser sincera, tanto em público como em particular e permanente. Eu costumo falar aqui, já falei várias vezes, meus queridos irmãos que congregam comigo na igreja, que me ouvem,
sempre, eles vão concordar com o que eu estou falando, mas eu, por várias vezes, eu já cheguei a falar que já observei pessoas, até na própria igreja, que vão para o culto com mais ou menos uns 30, 40 metros de distância, o marido da esposa. O marido chega, quando eu fecho, a esposa vem carregando um monte de menino. Aí quando chega bem pertinho da frente da igreja, da porta da igreja, aí dão as mãos. Eu falo isso, eu acho que isso tem em todos os lugares. A lição diz que essa demonstração ela deve ser sincera tanto em público como em particular. A sua casa, o seu lar, é a extensão da igreja. Mateus 19:6 diz assim: não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Colossenses 3,19 diz: vós, marido, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Queridos irmãos, esse é o tópico de número 1 da nossa lição, que fala sobre a conduta do crente como marido. Espero, nesse primeiro tópico, poder ter lhe ajudado em alguma coisa. Nós vamos agora para o nosso segundo tópico. O segundo tópico fala sobre a conduta da crente, da mulher, como esposa. E a pastora Neide vai estar falando sobre esse tópico. A paz do Senhor, queridos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. E esperamos que nessa manhã possamos contribuir, para a edificação de muitos lares, de muitas vidas. O pastor bem já explicou aqui, eu estava ouvindo e muito bem explicada a sua parte aqui sobre o papel do homem. E quando nós ouvimos com base bíblica o papel do homem, a gente fica pensando, será que a nossa parte é a mais difícil? Será que o nosso papel é o mais difícil? Fica a interrogação. Fica aí a interrogação. Mas como vamos falar aqui da conduta da crente, da mulher crente, como esposa, E aqui nós já começamos que a nossa lição, ela traz e fala que a mulher é comparada à igreja de Cristo. A mulher crente, a esposa crente, ela é comparada à igreja de Cristo. E você, mulher, como igreja, esquece agora um pouco do esposo, você como igreja, como é que você se submete a Cristo? Você se submete a Cristo por força? Por obrigação? De que forma é que você se submete a Cristo? Não, é voluntário, não é? É voluntário, é por amor. É acreditando que se você for fiel a Jesus, Ele terá o melhor para ti. Ele fará o melhor para ti. Você viverá o melhor nessa terra. Entende? Se você for fiel a Cristo, você tem essa certeza. Quando você serve a Jesus, quando você aceita Jesus, você sabe que se você for fiel a Jesus, você terá o melhor. Porque Jesus faz o melhor por nós. Mas quem é que te dá a garantia de que se você obedecer a Jesus, Ele vai fazer o melhor por você? É a tua fé, não é isso? É a tua fé. Nós não temos nem a dimensão do que pode vir a acontecer na nossa vida, das transformações, das mudanças que Jesus vai fazer na nossa vida. Nós não temos essa dimensão, não sabemos. A gente, quando aceita Jesus, ou até quando cresce num lar cristão, a gente conhece as promessas para as nossas vidas. A partir da Bíblia, nós conhecemos as promessas, até acreditamos em todas essas promessas, mas aí quando para se aplicar em nossa vida, a gente limita
até onde pode ir essas promessas e quando se cumprirão nas nossas vidas. Mas o importante é que, da mesma forma que nós servimos a Jesus, voluntariamente, por amor, independente do que Ele venha ou não fazer, sabemos que Ele tem o melhor para nós. E por isso nós confiamos. E com o marido não é diferente. O marido, como o pastor explicou muito bem aqui, segundo as Escrituras, para a vida toda. É um caminho, é uma caminhada para a sua vida inteira. Então, já que eu vou ter que caminhar a minha vida inteira ao lado de alguém, eu tenho que ter principalmente confiança nesse alguém. Eu preciso confiar nesse alguém. Eu preciso me entregar a essa outra pessoa de uma forma completa. De uma forma completa. É a mesma coisa que as pessoas fazem comparação com uma criança. A criança confia tanto no seu pai, que ele está num lugar alto e o pai diz assim, pula. E a criança confia tanto no pai que ela pula. Não é verdade? Isso é confiança. Porque ela sabe que o pai dela não vai deixar ela cair. Então, o relacionamento, o casamento, a mulher, ela precisa dessa confiança. Mas essa confiança só será possível se houver entrega. Porque há essa troca de sentimentos. Quando o homem percebe que a mulher se entrega e confia nele, essa responsabilidade nele é gerada. Ela é gerada. A mulher também, ela cobra muito o marido, mas ela esquece às vezes de se colocar na sua posição de esposa. De dizer, não, é você que tem que me suprir isso. Então, em vez de só cobranças, a mulher também ela precisa se colocar na posição. Não só ficar com carinha emburrada, achando que o homem percebe, né, e achando que ele vai adivinhar o que você quer, o que você pensa, né, e quando isso nunca acontece, há a frustração, né, e o desânimo e tudo mais. Mas, então, já saindo dessa parte, dessa entrega que você precisa confiar. Mulher crente é isso, tá? Nós estamos falando para mulheres crentes, mulheres que têm que entender que o seu papel como esposa é comparado à igreja de Cristo, tá? Que ela tem que ser obediente ao Senhor. O relacionamento é para a vida inteira, como eu já falei, você precisa de caminhar junto com essa pessoa e o principal para que essa caminhada vá até o fim é a confiança, ok? Paulo escreve à igreja de Éfeso, nós temos que entender essa igreja aqui, para quem Paulo estava escrevendo, e principalmente que nós estamos falando de mulheres, e essa igreja aqui, Éfeso, era um lugar muito desenvolvido nessa época, muito desenvolvido mesmo. Está ruim o som? Estão ouvindo? Dá ok aí se vocês estão ouvindo. Se está bom o som, dá ok aí que a Isabel vê. Então, era um... Mas aí, então, nós vamos falar, quero falar rapidamente aqui dessas três classes, que são as judias, as gregas e as cristãs, que é o que aborda a nossa lição, basicamente. As judias, vocês já sabem dos costumes judeus, não é? A mulher, ela tem um papel secundário, né? Ela sempre teve esse papel secundário na família. A família judia sempre teve esse papel secundário. Já as gregas elas eram totalmente, como é que se diz? Inferiorizadas. As mulheres gregas eram inferiorizadas e muitas delas eram tidas como escravas do marido. Né? Essa era a cultura delas.
E existia até um vocabulário entre elas que dizia: uma mulher grega e nada é a mesma coisa, porque era assim a cultura delas. E aí vem a classe de mulheres cristãs, essas mulheres que já tinham ouvido o Evangelho, essa nova filosofia, vamos dizer assim, ali em Éfeso. Uma filosofia que chegou, não é, trazendo uma libertação, entre aspas, a essas mulheres, que Jesus, quando começou ali enaltecer a mulher, a valorizar a mulher, né, isso trouxe um despertar muito grande. Eu acredito que para Éfeso isso foi muito importante, porque era um lugar que eles gostavam de filosofia, então mais uma coisa que estava surgindo, né, Éfeso que está no auge disso, né, experimentando essa nova filosofia, entre aspas. Então, as mulheres cristãs, elas tinham a sua diferença já, não é? Já estavam alcançando uma certa liberdade. Mas, então, por que já tinha um segmento, por que Paulo faz essa advertência? As mulheres. Não está bom não, né? Esse aqui está melhor. Então, por que Paulo faz essa advertência às mulheres? Na verdade, irmãos, vocês imaginem, pensem comigo, dessas classes de mulheres. Umas eram totalmente inferiorizadas, né? Outras tinham um papel secundário, como as judias, e de repente chega aí uma nova filosofia, uma nova cultura, onde a mulher tinha liberdade. Imagine a confusão que foi tudo isso na cabeça das mulheres, achando que podiam já fazer tudo o que queriam e de qualquer jeito, que já mandavam em si. E imaginem a confusão que foi essa primeira igreja aqui em Éfeso, esses relacionamentos. Nós estamos falando de muitas culturas aqui. As mulheres gregas aqui em Éfeso, elas eram, a maioria, e que se converteram, elas eram sacerdotisas de Diana. Então, foi uma mistura de conhecimento, uma mistura de filosofia. E imaginem como estava a cabeça dessas mulheres. E nós sabemos que a mulher ela é o eixo do lar. Assim como o marido é o cabeça da família, a mulher ela é o eixo dentro do lar. Ela que traz harmonia para a família. Ela que faz esse lar harmonioso. É a responsabilidade da mulher. De manter os filhos respeitando o pai, né? E a comunhão entre os irmãos. Esse é o papel da mulher. Agora vocês imaginem esse monte de cultura misturado. Aí Paulo precisou aqui, nessa carta, não é, colocar as coisas no eixo. Esse relacionamento familiar no eixo. E aí quando ele vai colocar esse relacionamento familiar no eixo aqui, né? Ele fala qual é o dever, deixa bem claro qual é o papel do marido. E aqui qual é o papel da mulher, que é, sim, ser submissa ao seu esposo. Mas aí, como o Evangelho trouxe para a mulher, não mais essa mulher, ela é escrava ou de segundo, como é que se diz, instância ou em segundo plano. Agora essa mulher, ela é ajudadora, ela está ao lado. Ela vai ter o papel de ajudar a administrar essa família. Ela tem a liberdade de colocar a sua opinião, de expor as suas vontades. Porque Jesus deu essa liberdade à mulher cristã. Jesus deu essa liberdade à mulher cristã. É claro, irmãos, que nós não somos ignorantes e sabemos que as civilizações vão mudando, nós sabemos que as culturas elas mudam, mas para o Evangelho isso não existe. Tanto é que aqui tinham 3 culturas, nós não podemos esquecer as prostitutas que haviam em Éfeso também, que elas tinham o seu papel lá naquela cidade, né? As gregas e as judias. Mas aí para o Evangelho é uma base só. Para Deus é uma lei só. Então, são as culturas que têm que se adaptar à vontade de Deus, à palavra de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, não importa se eu como mulher, cresci dentro de uma cultura, numa família, em que as mulheres eram líderes, em que as mulheres exerciam liderança. Isso não interessa.
essa minha cultura, ela tem que ser mudada para eu poder glorificar a Deus. Porque já pensou se todo mundo, cada qual fosse ser o que quisesse? Ia glorificar a Deus? Ia ser igreja submissa a Jesus? Ah, irmã, mas eu não... Esse negócio de homem mandar em mim, querer ser o cabeça. Imaginem Jesus. Jesus tem um cabeça também. E Jesus obedeceu o cabeça na íntegra, que é o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então, se Jesus se submeteu a tudo que ele teve que se submeter, por que nós não podemos nos submeter? E se dentro dessa submissão é a ordem para que haja na nossa vida um bem-estar, que haja uma harmonia familiar, por que não se submeter a isso? Por que não, queridas? Eu sempre digo nas nossas reuniões, se da forma que você está vivendo, dentro da sua cultura, sua filosofia, do seu modo de pensar, das coisas que você não abre mão, não está dando certo, mude, querida. Mude, tente outra coisa. Aí eu te digo, mude, mas mude para a palavra. Obedeça a palavra, vá pela palavra e vai dar tudo certo. E nós não estamos aqui falando de conto de fadas, não, dizendo que não tem problema, que não existe problema, e tudo é maravilha. Não é nada disso que nós estamos falando. Não estou dizendo que a mulher, ela é um robozinho, que ela diz, sim, senhor, não é nada disso. Quando nós obedecemos, a obediência, ela vem junto com a insatisfação também. Muitas vezes nós não estamos querendo aquilo, mas às vezes nós nos submetemos e depois nós entendemos que era o melhor. Que era o melhor. Então, o principal é o ser humano abrir mão do seu eu, do seu egoísmo, do seu egocêntrico, de achar que ele é detentor do conhecimento e da razão. Muitas mulheres acham que, eu tenho o meu conhecimento, eu tenho a minha cultura, eu fui criada assim, e o meu marido não é o suficiente, pastora, tem mais uma coisa. Um dia, alguém disse assim para mim, não disse diretamente para mim, mas falou, eu estava falando sobre submissão, num círculo de oração, e quando terminou, alguém falou assim, é muito fácil ser submissa, quando o marido é pastor, quando o marido é crente. Ele é crente agora, ele é pastor agora, eu pensei na época, mas não começou assim, mas como eu disse, casamento é para a vida toda, nós vamos passar por fases, e você só vai experimentar essa boa de agora, que nós estamos vivendo, né, Marcelo? Que nós consideramos que chegamos uma fase do casamento muito boa mesmo. Mas você só vai conseguir chegar a essa fase se você conseguir passar por todos os obstáculos, por todas as dificuldades. E isso inclui, basicamente, na confiança de se entregar a esse marido e confiar que o Senhor fará a obra, porque o Senhor, se nós vamos glorificar a Deus com a nossa atitude, só temos que sermos abençoados. É a palavra de Deus que nos diz. Nós não precisamos, irmãos, andar atrás de profeta para o nosso casamento, não. Nós não precisamos estar não, é só seguir a palavra de Deus, as orientações estão aqui, a base é isso. O conselho é esse, quer casamento bom, casamento feliz, casamento que glorifica a Deus? Está aqui o manual. Está aqui o manual. Obedeça o manual. Eu acho que eu falei foi demais. Eu tinha muita coisa escrita aqui, mas já passou. E agora é a parte da Isabel, né, Isabel? Então, minha querida, não está dando certo do jeito que você está fazendo? Faça diferente. Faça segundo a palavra de Deus que vai dar certo, eu te garanto. Glórias a Deus, obrigado, pastora Neide. Nós vamos então agora para o nosso terceiro tópico da lição. Já estamos encerrando. Só mais um pouquinho de paciência, tá bom? Nós já estamos encerrando, espero estarmos aqui lhe ajudando em alguma coisa. Terceiro tópico da nossa lição fala sobre a conduta do crente como filho.
A conduta do crente como filho. E eu vou iniciar aqui esse primeiro subtópico. Isabel pediu que eu falasse aqui sobre esse primeiro subtópico, e aí a gente passa para ela falar do segundo e o terceiro. E voltamos para concluir a nossa lição. O primeiro subtópico aqui da nossa lição, que fala sobre a conduta do crente como filho, fala sobre a responsabilidade dos pais. Nós já falamos sobre o esposo, nós já falamos sobre a esposa, e agora eu quero falar para vocês, em um tópico só na lição está aqui, a responsabilidade dos pais. Pastor, só tem um tópicozinho sobre isso, né? E é o suficiente, porque é simples, tá? Diz aqui a nossa lição: os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Doutrina. Já a palavra admoestação quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Então, resumindo, é fácil. Qual é o papel dos pais com relação aos filhos? É criar os seus filhos na doutrina e admoestação. Criar os seus filhos no ensino da palavra de Deus. Não pode deixar eles alheios. Não. Como eu disse aqui quando estava falando sobre a questão do esposo, do sacerdócio, do ministério de profeta, né? A nossa casa é a nossa congregação. Então, na congregação tem ensino. Na congregação tem doutrina. Tem admoestação, né? Tem exortação. Pastor, exortação. Ah, mas tem muito pastor que só exorta. O que é exortar para você? Eu não sei se você entende realmente o que é exortar. Exortar, irmão, significa redirecionar com amor. É pegar uma pessoa que está indo num caminho errado e redirecionar ele. Isso com amor, cuidado, com atenção, com respeito. Seus filhos também devem receber a palavra, o ensino, a doutrina, a correção bíblica. Tá bom? Então, veja bem, além dessa exortação, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios desta educação estão na palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz o quê? Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Então a posição aqui, a responsabilidade dos pais com relação aos filhos é essa, é instruir, é ensinar, tá bom? O papel dele é instruir e ensinar os seus filhos dentro da palavra de Deus, na palavra do Senhor. Chega lá, tem alguns casos, né, que chega lá na frente e de repente o filho deve ter alguns irmãos que sofrem com isso, se desviam e tudo, e o pai, ele ensinou, ele instruiu, né? Ele ensinou, ele instruiu, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar a decisão dele, chegar uma hora que ele sair de casa, ele saindo de casa, ele não deixa de ser filho, né? Ele não deixa de ser filho saindo de casa, mas ele vai tomar as decisões dele lá, separadinha, e ninguém sabe o que ele vai fazer. O que a gente espera é que se cumpra aquilo que nós fizemos nele durante a vida toda que esteve com o nosso lado. Enquanto meus filhos estiverem comigo, ele pode ter 70 anos, ele vai ser meu filho. Ele vai ter que cumprir com as normas deles, né? E eu com a minha, que é ensinar, amar, que é doutrinar,
quer orientar, quer falar a respeito daquilo que é certo, quer quando vê uma coisa errada, chamar para conversar. A sociedade hoje não aceita mais isso. Todo mundo tem direito de aceitar o que quer, né? A sociedade hoje ouviu uma palavra, a sociedade comum hoje ouviu uma palavra dessa, que a Neide falou sobre essa questão da submissão de mulher. Os feministas ouvirem isso, vai ter uma guerra. Vão xingar os crentes, é porque eles não entendem com a visão que nós entendemos cristã. Com relação à palavra de Deus, a Bíblia é sagrada, que o que é certo, o que é ensinado aqui, vai continuar sempre certo, né? Então, o nosso papel com relação aos nossos filhos, o papel dos pais, é orientar os filhos, é instruir os filhos, é ensinar os filhos do caminho que se deve andar. Né? Ensina o caminho, tá aqui, o caminho é esse. Agora ande por aí. Jesus, Deus, Ele pôs diante de nós, diz a sua palavra, 2 caminhos: o caminho do bem, o caminho do mal. O caminho certo, o caminho errado, o caminho da vida, o caminho da morte. Está na Bíblia, certo? E aí tem uma referência que ele orienta dizendo: escolhe, pois, o caminho da vida para que viva. Então, como pai, como mãe, nossa obrigação, a obrigação dos pais é ensinar os filhos, é orientar os filhos a respeito da palavra de Deus, dentro da palavra do Senhor. Amém. Paz do Senhor a todos. Eu pedi que o pastor iniciasse essa parte sobre a conduta do crente como filho, porque fala sobre a responsabilidade dos pais, né? E como eu não sou mãe, não me senti digna de falar sobre isso. E nós vamos trazer um pouquinho também sobre a conduta requerida do filho. Falamos sobre essa responsabilidade do marido, do homem como marido, da mulher como esposa, dos pais. E agora vamos falar um pouquinho dos filhos. E tem como base bíblica, né, essa parte da lição, Efésios capítulo 6, que diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aqui nós vamos destacar 2 palavras-chave, que é obediência e honra, né? Você que é filho, essas são as coisas fundamentais que você precisa fazer para que você vá bem, para que você prospere, para que você consiga ter comunhão dentro da sua casa, para que você consiga compreender o que os seus pais querem para você. É obedecer e honrar. E aqui existe uma diferença entre obediência e honra bem interessante que a lição vem trazer. E diz que a obediência, ela está relacionada a cumprir uma ordem determinada pelo pai, enquanto se vive sob tutela do pai. Que foi o que o pastor falou mais ou menos, né, um pouquinho. Então, essa obediência, ela deve vir de você enquanto você vive sob tutela do seu pai. Né? Obedecer é cumprir aquilo que o seu pai lhe manda. E a honra, que é algo muito mais profundo, que é algo muito mais sentimental, diz respeito ao amor, diz respeito ao próprio respeito. E esse mandamento, né, essa honra, ela deve se perdurar pela vida toda. E isso é uma parte bem interessante da lição, sobre obediência e honra, e essa diferença entre essas duas coisas, porque existem muitos casos de filhos que, a partir do momento que saem de casa, não se acham mais no direito, no dever de obedecer, mas também não honram mais aos pais. Né? Obedeciam quando estavam em casa e quando saem deixam de obedecer e deixam de honrar também os seus pais. Deixam de amar, deixam de respeitar, deixam de cuidar. E você está descumprindo o mandamento bíblico, né? De acordo com a palavra de Deus. E aí a lição vem trazer aqui, mais à frente, dizendo que eles... que Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E muitas vezes essa desobediência e essa falta de honra acontece justamente porque os filhos não confiam na sabedoria dos pais, não confiam naquilo que o pai diz, naquilo que o pai manda, né, naquilo que o pai ordena. Isso é um erro muito grande que os filhos cometem, né, durante essa criação e até depois que os filhos saem de casa, e acaba deixando de honrar o pai, deixando de obedecer ao pai, descumprindo o mandamento bíblico.
E aí, aqui, bem especificamente, a lição diz, né? Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honra envolve amor e respeito, até mesmo o sustento, no caso necessário. E aí, o terceiro subtópico dessa parte fala sobre o mandamento com promessa. Né? Esse mandamento é sobre obediência, sobre ordem, né? Que Deus manda que os filhos tenham com o pai. É um mandamento com promessa. E é o único mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa. Né? Deus manda que os filhos obedeçam e honram seus pais, mas ele promete algo também. E o que é que ele promete? Deus promete prosperidade e vida longa. E essa prosperidade diz respeito também à vida material, e não só à vida espiritual. O pastor falou mais ou menos também aqui sobre essa questão de espiritual e material. Na lição diz assim, ó, uma promessa dupla lhes é assegurada aos filhos, né, que honram e que obedecem e que cumprem esse mandamento bíblico. E a promessa é essa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Então, você que é filho, e você que quer ser uma pessoa próspera, e você que quer ter vida longa, e não só por isso, mas porque você ama, você tem respeito pelo seu pai, você se preocupa com o seu pai, e você é grato por tudo aquilo que ele já viveu, e por tudo aquilo que ele já aprendeu, para que ele ensine você, para que ele tenha ensinado você. Cumpra esse mandamento, seja obediente aos seus pais, honre os seus pais, né? E eu acho até meio interessante essa questão de obedecer no momento em que está sob tutela do pai, né? Eu não estou discordando da lição, mas é importante obedecer também quando não está mais sob a tutela do pai, né? Porque muitas vezes o seu pai sabe mais do que você, embora a sua idade seja mais avançada. Então é muito importante essa questão da obediência e da honra. Aí, mais à frente, a lição conclui essa parte dizendo assim: ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. E essas benesses especiais são presentes, são dádivas, né? É a recompensa que o Senhor tem a nós, filhos, ao cumprirmos esse mandamento, ao obedecermos e a honrarmos os nossos pais, que é ir bem sobre a terra e ter muitos dias, viver muitos dias sobre a terra também. E eu acho que é isso. Obrigada. Glória a Deus. Filhos obedientes e prósperos. A obediência, nesse caso, traz prosperidade, como a Isabel já acabou de falar. Bem, chegamos então no final da nossa lição. Conclusão da lição diz o seguinte: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem um dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Glórias a Deus. Quero aqui agradecer a minha esposa, quero aqui agradecer a minha filha Isabel. Espero que a gente tenha ajudado você nessa lição.